Fala pessoal, hoje você vai aprender como fazer a introdução alimentar participativa. Esse é um vídeo rápido e super prático de como introduzir seu filho à alimentação usando essa metodologia, que é um tipo de introdução alimentar que tem se falado muito ultimamente, que combina com o ritmo de vida moderno, mas no qual o bebê ele é protagonista nesse processo, ou seja, ele é bem ativo nesse processo. Fala pessoal, eu sou Juliana Trentini, mãe e fonoaudióloga do canal Fala Fono, cuja missão é ajudar você a turbinar o desenvolvimento do seu filho. Falando hoje sobre introdução alimentar participativa, eu trouxe mais uma vez a nossa convidada especial, Larissa Simon, fonoaudióloga, especialista em introdução alimentar e amamentação e doula. É com você, Larissa. Como começar? Você vai sentar o bebê então no cadeirão. Você vai dispor os alimentos na bandeja mesmo do cadeirão, não é preciso prato. Aliás, o prato distrai o bebê, né, para autoalimentação, então ele não é recomendado. Você distribui os alimentos ali no bandejão, de maneira segura. Então, no início da introdução alimentar é legal que os cortes, né, os alimentos, eles sempre tenham um formato, tipo o formato de batata frita, e que seja maior que o punho da criança. Porque a pressão no início, eles não têm aquele movimento de pinça, eles têm uma pressão palmar de toda a mão. Então é bacana que o alimento seja maior que o punho da criança, porque ele vai comer o que estiver para fora da mãozinha. Então a banana, por exemplo, a gente pode deixar inteira e deixar um pedacinho da casca, claro que tem que ser bem higienizada, para que ela não escorregue tanto. A cenoura cozida também pode ser cortada, né, na transversal e inteira ou pela metade, que seja um palitão grande, né, que sobre do tamanho do punho da criança. O brócolis, você pode deixar os galinhos. O brócolis é um ótimo alimento para autoalimentação, porque eles pegam no cabinho e sobra toda aquela parte, né, da florzinha ali em cima que ele pode comer. Então é bem bacana. E você vai ficar ali como um observador. O que acontece? O bebê foi lá, experimentou, cheirou, botou na boca, cuspiu, blá, blá, não tá querendo mais pegar. Você pode tentar pegar aquele mesmo alimento, dar uma esmagadela e oferecer com a colher. Isso é admitido na introdução participativa e ele pode aceitar ou não. Permita que o bebê seja participativo nessa alimentação com a colher, né? Então chegue próximo a ele com a colher, espere que ele mesmo abra a boca e que ele mesmo venha até a colher e tire o alimento da colher com o seu lábio, usando, né, o seu lábio e a sua gengivinha. Então, não coloque a colher, né, e raspe a colher. Deixe que ele venha e se alimente. É muito diferente. Dar comida é diferente de comer. Então, é bem importante você realmente proporcionar ao bebê que ele vá até a comida e que ele seja ativo no processo. Se você optou por uma introdução alimentar tradicional, esse negócio de BLW não é comigo, eu não quero saber, eu não tenho tempo, não quero, ok. O que você pode fazer para que a introdução alimentar tradicional seja um pouco mais participativa, para que o bebê seja ativo no processo? Então, faça a papinha da maneira que você, né, acha que tem que ser, mas não esmague tudo junto. Esmague os alimentos separadamente. Então, se você fez uma sopinha, pegue as batatinhas e esmague separado, pegue as cenouras e esmague num outro localzinho do prato, pegue o arrozinho e esmague separado, para que ele saiba reconhecer o sabor de cada alimento, a textura de cada alimento. Isso é bem importante. Evite ficar limpando muito a boca do bebê também, porque essa informação sensorial que fica do lambuzo, ela é muito importante também para estimular o olfato. Vocês sabem que o paladar também, muito do paladar é dado pelo olfato, uma comunicação muito importante desses dois sentidos, então é importante deixar o bebê realmente se sujar, né? Tanto a mãozinha quanto o rostinho, não ficar limpando. É muito importante que realmente ele tenha essa possibilidade de se alimentar com o corpo todo e não só com a boca. Ainda se a sua opção for a introdução alimentar participativa, é importante você ficar longe de todos os alimentos que são potencialmente com risco de engasgo. Quais são os alimentos que têm maior risco de engasgo?
Alimentos em formato oval ou arredondado, como ovinho de codorna, tomate cereja. Então não é que você não vá dar esses alimentos para o bebê, mas você vai cortar eles de maneira a quebrar esse formato oval. Alimentos em formato de cordão, como espaguete inteiro, brotos e demais alimentos que tem esse formato comprido, né? Porque o bebê ingere e fica um pedaço lá, cutucando a garganta, enfim, também pode dar esse engasgo. Então, couve, né? Couve refogada, folhas verdes de maneira geral também são ruins. Tem que ser, elas têm que ser bem cortadinhas, né? Para serem oferecidas para o bebê. E esses alimentos como espaguete e tudo mais também tem que ser cortados em pedaços menores para não favorecer essa questão do engasgo. E alimentos oleaginosos, como amendoim, nozes, amêndoas, porque eles são muito duros. Aliás, alimentos duros em geral, para o início da introdução alimentar, eles não são bem-vindos. Porque o bebê, no início, ele não mastiga, ele faz um movimento de amassamento com a língua, depois um amassamento gengival, e depois é que ele vai aprendendo a realmente mastigar. Então, é bem importante que vocês não ofereçam, por exemplo, cenoura crua, maçã crua. Esses alimentos mais duros, realmente, né, não são bem-vindos e eles têm um risco grande de engasgo. A cenoura tem que cozinhar, a maçã também é bom dar uma cozidinha, né, no vapor ou mesmo no micro-ondas. Então é importante que sejam alimentos macios no início da introdução alimentar. A última dica, não menos importante, né, é lembrar que o bebê, ele é um agente muito importante desse processo, ele precisa estar à vontade, ele precisa estar num ambiente amoroso e acolhedor para fazer as suas descobertas, e não existe uma receita de bolo, né? Não existe um método que seja perfeito para todos. O que existe é a individualidade desse bebê, a individualidade dessa família e a chance que ele está tendo de se potencializar no seu desenvolvimento como um todo. E essa opção só é dada quando realmente é dada a oportunidade para ele. Por isso que a gente fala tanto na necessidade do bebê ser ativo no processo. E se você perceber que o bebê realmente ele não aceita nada, ele não quer saber da introdução alimentar, ele não tem interesse nos alimentos, ele faz ânsia o tempo todo, ele não tem tolerância, né, a alimentos na boca, ele inclusive fica incomodado até às vezes no momento em que se coloca no cadeirão ele já começa a ficar incomodado. É importante se atentar que pode estar acontecendo aí um movimento de recusa alimentar, e aí é importante procurar uma fonoaudióloga especialista nesses distúrbios alimentares, para que ela faça todo um trabalho primeiro de investigação, né, que envolve outros profissionais também, como nutricionistas, como gastroenterologistas, como psicólogos, para investigar qual é a causa, porque às vezes tem causas orgânicas que podem causar essa recusa, e causas emocionais e comportamentais, então tem que avaliar todo esse entorno para ver o que está causando essa recusa, e se houver alguma questão mesmo sensorial, que é a área da fonoaudiologia, tem várias técnicas que a gente pode usar com o bebê para que ele aceite melhor os alimentos sem precisar forçar ele a comer e que ele realmente crie uma relação saudável com a comida desde o início, certo? Gratidão pela oportunidade, Ju, de estar aqui falando para a família Fala Fono. Gratidão por você que esteve me assistindo até agora, e qualquer dúvida eu fico à disposição nas minhas mídias sociais. Um grande beijo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Então, muito obrigada, Laísa, por toda a sua participação aqui, pelas informações tão preciosas. Queria te dizer que eu fiz mudanças aqui em casa e que tem melhorado muito. E compartilhe esse vídeo com alguém que pode fazer um bom uso dessas informações, nos ajudando assim a ajudar outros pais a turbinar o desenvolvimento de seus filhos. Na terça-feira que vem, nós vamos falar sobre o desenvolvimento de crianças de 9 a 12 meses. Então, se você tem um bebezinho mais ou menos nessa faixa etária, ou se você já quer estar preparado para quando chegar essa fase, não perca o vídeo da semana que vem. Se você quer saber mais sobre a Larissa, eu vou deixar aqui o link das redes sociais dela para você encontrar ela. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo, e saiba que ela tem alguns cursos online também, se você tiver interesse. Por hoje é só, pessoal. Beijos e vejo você na terça-feira que vem.